Olá, começa agora o Na Casa do Povo, o podcast da TV Câmara Campinas. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje, novamente, estou substituindo a Mina Abreu, que é a apresentadora aqui do podcast, e ela sempre começa com uma audiodescrição, e eu vou fazer da mesma maneira. Então, eu sou um homem branco, eu tenho por volta de 1,80 m. Sobre o cabelo é a parte mais complicada para mim falar, eu já adianto, aqui a Mariana Conte está comigo hoje neste podcast, meu cabelo é castanho, estou ficando calvo já com algumas entradas, cabelo é liso, bem ralinho, estou vestindo uma camisa cinza, o fundo do nosso estúdio aqui é preto com a televisão com o logo do Na Casa do Povo. E a minha convidada de hoje é a vereadora Mariana Conte. Seja bem-vinda, vereadora. Olá, Gabriel. Olá, todo mundo que está acompanhando esse podcast. É um prazer estar com vocês novamente, dialogando sobre esses temas. Bom, eu sou uma mulher amarela, eu estou usando óculos, tenho cabelo liso, preto, com poucos de fios brancos também, então aqui minha solidariedade à calvície do Gabriel, os meus fios brancos na cabeça, com um cabelo desigual, estou usando uma blusa cinza e com fundo preto. A aparência é importante para você, vereadora? Antes da gente citar aqui as coisas sobre os projetos que estão tramitando aqui no Legislativo Campineiro, mas já que eu brinquei com a história do meu cabelo, que é uma história para mim que eu vou discutir lá na terapia, mas para você, como parlamentar, como vereadora, é algo que te importa, que te incomoda? Tô com cabelo branco, será que eu vou ter que pintar a roupa que eu tô utilizando? Como é que o outro vai receber? Isso é algo que te preocupa, que você precisa prestar atenção ou não? Olha, para mim a aparência, ela é resultado mais da essência. Eu costumo ver nas pessoas mais a essência do que a aparência em si. Então eu não vou dizer para você que eu não ligo muito para isso não, na verdade. Até tem um pouco de preguiça, sabe? Eu não vou pintar meu cabelo não, eu vou assumir meu cabelo branco, porque, como diz meu pai, não tem por que ficar jogando tinta na cabeça, né? Isso. Jogando química na cabeça. E eu não ligo muito para isso não, eu acho que tem outras coisas muito mais importantes, até porque tem uma pressão também para as mulheres, né? Sim. Tem uma pressão das mulheres estarem enquadradas como belas, recatadas e do lar, e eu nunca consegui me enquadrar nesse modelo, nesse formato, e me tornei muito mais feliz na medida em que eu simplesmente desencanei do formato, porque eu acho que o formato, se a gente fica tentando se enquadrar no formato, isso deixa a gente mais nos tolhe do que... Então, no momento que eu desencanei disso, eu fiquei muito mais feliz e aí sua vida segue. Porque daí muitas vezes a gente não segue a nossa vida, né? Segue esses padrões que são estabelecidos, começa a ficar... Exatamente. A internet tem um papel importante nisso. E os padrões são para nós mulheres, os padrões são muito pesados, né? E acho que esse é um tema muito importante até para dialogar com a juventude, né? Porque a juventude hoje em dia, que é uma juventude que já chega, né, já nasce no meio das redes sociais, em que tudo é muito o aparente, né? A imagem conta muito, e eu acho que isso é um peso muito grande, tem um peso muito grande. Lógico, tem pessoas que extrapolam os padrões, e eu acho que existe um espaço para isso, né? Hoje se fala com muito menos tabu sobre várias coisas, mas eu acho que tem um peso muito grande, e eu acho que isso é um elemento também desse problema de saúde mental que nós estamos vivendo, né? Tantas mulheres, juventude, enfim, mulheres negras, né? E eu acho que é muito importante esse movimento de afirmação de que existem... Os padrões foram feitos para ser quebrados, e existem belezas, existem características, né? Contra a gordofobia, contra o racismo, defesa de assumir o cabelo, né? Eu quero assumir aqui, fiz 40 anos e meu cabelo está ficando cada vez mais branco. Eu vou assumir o cabelo branco, porque eu acho que isso... Faz parte, a experiência. É verdade. Eu acho que eu vou assumir também a careca em breve, mas talvez por falta de dinheiro. Mas eu vou colocar com essa justificativa aí, que é a questão da experiência. Vereadora, a gente pode dizer que o seu trabalho, ele está pautado bastante em algumas frentes, como trabalho e a preocupação com o trabalhador,
a questão da educação e a questão do meio ambiente? São 3 frentes que para vocês são importantíssimas aqui para o Legislativo de Campinas? Com certeza, são aspectos que fazem parte, que não são transversais, né? Porque toda vez que a gente está falando de serviços públicos, de condição de execução, a gente está falando de trabalho, né? As coisas não acontecem sozinhas, apesar de a todo momento tentam colocar o trabalho e o trabalhador na sombra, como se não existisse, né? O fato é que as coisas demandam, né? A execução de qualquer política, qualquer serviço, precisa de trabalhadores para executar. E quando a gente está numa crise dos serviços públicos, como a gente está vivendo aqui na cidade de Campinas, eu acho que é muito importante a gente dar espaço para que os trabalhadores possam relatar, porque quem sabe os problemas é quem está no cotidiano. Sim. E as soluções, não só os problemas, mas as soluções. Não existe trabalho e serviço bem feito se não passar pela atividade, né, pela opinião, pela orientação, pela responsabilidade dos seus trabalhadores, né? Então, eu acho que isso é essencial. A questão ambiental é também porque a questão da emergência climática é um assunto sério. Eu acho que não se dá o devido peso, não se dá a devida importância. Também é um tema transversal. E educação também, né? Porque, afinal, nós precisamos nos educar, né? Nos educar politicamente, nos educar o direito à educação que tem sido tão atacado, tão mercantilizado. E, sobretudo, negado, né? Para a grande maioria dessa juventude. Eu me preocupo muito com a juventude, sabe? Uhum. Eu me preocupo muito com a juventude e eu acho que o nosso papel enquanto vereador também é ser um exemplo de educação política, né? De poder compartilhar uma parte do que nós acumulamos de experiência para que a gente possa ser exemplo de caminhos de luta e de resolução das coisas, porque eu, sinceramente, eu não acredito muito. Estou muito descrente de que a possibilidade de solução venha lá do andar de cima, da burocracia, desses que estão comprometidos mais com os negócios do que com a realidade da vida real concreta de quem está lá embaixo penando. Então, eu acho que é por aí. Vereadora, sobre essa preocupação com a juventude, você acha que ela tem dimensão do que tem acontecido ou do que tem sido discutido? Porque passando, né, e eu tomo o exemplo de quando eu era adolescente, de quando eu estava na escola, eu confesso que eu acreditava piamente naquilo que o professor estava dizendo, eu estudava, e não sei se não se discutia tanto essa questão de, existe doutrinação, não existe doutrinação, porque o professor é isso, porque o professor é aquilo. Talvez eu fosse alienado, pode ser, mas essa discussão você acha que já tinha no passado, ela é mais de hoje, e essa juventude de hoje, ela está se importando com esses assuntos ou é só uma parte e aí tem uma preocupação? Eu acho que assim, existiu um movimento deliberado, muito bem pensado e financiado para espalhar ideias e ideologias que colocam em xeque o trabalho do professor. Isso é um movimento muito bem pensado. Tem os think tanks, que são as empresas, né, financiadas por empresas, por grandes monopólios, por empresas, sobretudo pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez muito esse movimento, que são formadores de opinião, né? São meio que organizações que têm o objetivo de pensar e disseminar opiniões. E para que pudesse implementar a privatização das escolas, para que pudesse implementar o modelo neoliberal de ataque à educação pública, o professor foi colocado em xeque. Então, essa ideia de que o professor faz doutrinação, isso, na verdade, aqui no Brasil apareceu com Escola Sem Partido, né? Mas ele tem raízes. Às vezes eu vejo as pessoas falando, achando que estão inventando a roda, né? Mas elas estão reproduzindo ideias que foram ideias formuladas, foram ideias pensadas. Tem gente que gasta dinheiro e tem gente que ganha dinheiro para pensar essas ideias e para colocar essas ideias em prática na sociedade, né? Então, eu acho assim que é muito novo isso. E isso diz respeito à ascensão da extrema-direita. A extrema-direita constituiu no mundo um programa. E atacar a educação pública e rebaixar
e rebaixar os conteúdos curriculares. E mais do que isso, porque tem uma questão que é algo próprio do ato de educar, que não é você passar uma informação, é você ensinar a pessoa a ler o mundo. Você ensinar a pessoa a estudar, você ensinar e conseguir despertar reflexões para que a própria pessoa possa refletir. O bom professor não é aquele que passa o conteúdo mastigado. Sim. O bom professor é aquele que desperta a reflexão nos seus alunos, até a ponto de que talvez os alunos ultrapassem o professor em termos... aprender a fazer pesquisa, aprender a olhar a realidade, os dados, os conteúdos e elaborar sobre aquilo. E aí nós temos visto que isso é uma relação humana. Não tem chat GPT que substitua, não tem vídeo... hoje eu sei que tem muito EAD, né? E a gente conversava esses dias com colegas que fizemos, né, que eu estudei na Unicamp, colegas que a gente fez na Unicamp, sobre os prós e contras do EAD, quando a gente está nessa rotina insana que a gente vive. Eu sei que para muita gente é uma forma de estudar, sim, mas assim, se perde, não dá para dizer que não tem a perda dessa relação humana que é estar se educando. É uma relação humana. E aí eu vejo assim que esse ataque sistemático aos professores como uma forma de justificativa, porque a gente sabe que quem tem feito o processo de resistência contra as privatizações das escolas tem sido estudantes e tem sido os professores, tem sido os educadores que têm feito esse processo de resistência. Agora nós estamos vendo aqui o Dário Saad querendo privatizar escolas públicas, né, que tem um ensino reconhecidamente de qualidade. O ensino municipal é um ensino que chama atenção pelo fato dele ser de qualidade, porque ele tem bons profissionais, né? E o Dário aproveitou o recesso para anunciar a privatização, na toada do seu aliado, que é o Tarcísio, porque o Dário ele é um dos principais aliados do Tarcísio no estado de São Paulo. O Tarcísio, que é um bolsonarista, que fez o vexame de botar o boné do MAGA, né, do movimento do Trump, Sim. Fazer a América de novo, o falso patriota, né, porque afinal Campinas vai ser uma das mais atingidas pelas tarifas, né, cerca de 25% das nossas exportações para os Estados Unidos. A previsão é um custo aí de 100 milhões de dólares de perda anual para a cidade de Campinas, em termos de exportação. E o Tarcísio fez essa pataquada de fazer, de não só defender o Trump, mas também defender o Bolsonaro contra a prisão. Mas aí a gente vê qual que é a política que o Tarcísio está apresentando. A política é privatiza tudo. Privatiza tudo, que significa entrega a gestão das escolas na mão de empresas. Em São Paulo, uma das empresas que conseguiu ganhar a administração da escola é uma empresa que faz a gestão de cemitério. O que uma empresa que faz gestão de cemitério sabe sobre educação? Consegue entender sobre educação, consegue propor enquanto política educacional. Então, eu acho que esse rebaixamento das condições de trabalho, né? Chegamos de novo nisso, né? Um ataque político, porque é um processo de perseguição política dos professores, que é para amordaçar os professores, né? O processo de militarização, que virou um cabidão também para muitos militares da reserva, para poderem, né, vão ganhar altos salários para assumirem cargos que não deveriam ser de militares, que deveriam ser cargos pedagógicos dentro das escolas, e a privatização das escolas, que assemelha muito o projeto de Tarcísio e Dário. Você gera negócios e você você tira da possibilidade da juventude de ter acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade, você tira a possibilidade de uma formação que possibilite que essa juventude consiga refletir por si mesmo os rumos, caminhos, que consiga ser crítica. Então, eu acho que está meio que por aí as políticas, infelizmente, no momento. E como que a juventude ela enxerga tudo isso que você está falando? Porque a ideia que eu tenho e que eu vejo através de redes sociais e de algumas conversas é uma parte quando tem movimento estudantil,
que é contrária a isso e que faz protesto em escolas. Eu não tenho aqui uma estatística, mas eu acho que não é muito grande. E o resto dos estudantes, é uma preocupação que você tem? Olha, eu acho que assim, a gente, como jovens, existem diferentes, existe uma diversidade muito grande, até porque existe uma diversidade social, você tem diferenças de gênero, de etnia, de espaço geográfico, de concepção de mundo e de visão de mundo. Uhum. Eu estive recentemente no congresso da UNE, no CONUNE, reuniu mais de 7.000 jovens do Brasil inteiro. Em Brasília? Em Goiânia. Goiânia, Eu fui lá porque eu achava que era importante me conectar com, queria ver quais são os debates que a juventude está fazendo. E eu achei muito, muito potente o que aconteceu lá. Nós estamos falando de um congresso gigantesco que reúne jovens do Brasil inteiro, com delegações internacionais, e estão debatendo, por exemplo, a questão da Palestina, né, que é um tema, uma preocupação da juventude, não só no Brasil, né, mas porque, aliás, não tem como a gente não falar sobre isso, né, até porque recentemente nós tivemos um ataque contra toda a delegação de jornalistas da Al Jazeera, com a morte, quer dizer, os jornalistas que fazem esse papel de retratar a realidade ali do que está acontecendo, esse genocídio, foram mortos. Nós estamos tendo aí o Benjamin Netanyahu falando que vai avançar para uma solução final com a ocupação definitiva de Gaza, e um dos setores de resistência tem sido a juventude, inclusive a juventude dentro de Israel. Estava vendo uma pesquisa falando que estima-se que 40% da juventude de Israel está negando o alistamento, né? Então, estão se negando a alistar no exército israelense. Nós tivemos ocupações de universidades no mundo todo, sobretudo nos Estados Unidos, pelo fim dos acordos militares com Israel, de acordos das universidades com pesquisas com Israel. Aconteceu aqui na Unicamp, a Unicamp acabou de aprovar, inclusive, no Conselho Universitário que encerraria qualquer tipo de acordo de pesquisa com Israel, né, pesquisas militares. Então, quer dizer, a gente vê que é uma preocupação da juventude. Eu vejo a preocupação com a questão climática, né, a emergência climática, porque eles estão falando, não, a gente precisa pensar se a gente é o futuro, mas que futuro que está colocado, que esse capitalismo fóssil, né, no momento em que nós estamos, que o mundo todo está falando, olha, nós estamos ultrapassando 1,5%, que era o que a ciência aponta como o aquecimento limite global, o oceano fervendo, as mudanças climáticas acontecendo, onda de calor, onda de frio, enchente, Rio Grande do Sul. Acordos não sendo cumpridos. Acordos não sendo cumpridos e a gente avançando para a exploração de mais petróleo. E é importante falar do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Porque o PL da devastação, que foi aprovado num golpe pelo Congresso da Mamata, e que o Lula vetou só 63 artigos, né, não vetou integralmente, um dos artigos ali que permanece é a licença especial para obras do governo. E aquele artigo tem como intenção liberar a exploração de petróleo na foz do Amazonas, mas não só na foz do Amazonas, é toda a margem equatorial, é todo o litoral, que vai desde o Rio Grande do Norte até a Guiana Francesa, que vai se abrir um novo campo de exploração de petróleo, e que assim, não existe transição energética você abrindo novos campos de exploração de petróleo, né? Transição energética passa por você reduzir carro. E sabe o que eu acho que é o principal elemento da transição energética? Precisa ter transporte gratuito de qualidade. Não se faz transição energética se a gente não tiver com transporte caro como a gente tem. Transporte privatizado, que vira balcão de negócios para meia dúzia de empresas que prestam serviço. Com um transporte ruim que nós temos, as pessoas fazem de tudo para ter um carro. Às vezes fazem dívida. E a indústria automobilística ganhando dinheiro. E a indústria do petróleo ganhando dinheiro. Então, assim, esse é um tema que é claro que a juventude vai se interessar. É claro que é uma questão para a juventude.
Fora temas existenciais que dizem respeito à política de gênero, por exemplo. Hoje a gente tem uma afirmação muito mais forte da juventude trans, que se reconhece e está lutando pelo seu direito de afirmação, da juventude negra, que tem isso, que está discutindo o neocolonialismo, a colonidade, que está discutindo, inclusive do ponto de vista da cultura, do ser, né, das manifestações culturais, dos espaços, da violência que a juventude negra é submetida, porque nós estamos tendo Israel é um laboratório, né? O que Israel faz em Gaza é um laboratório de teste de armas, mas você tem acordos militares e de prestação de serviço para armas em muitas prefeituras, né? Estou aqui os prefeitos, quando deu a crise, os prefeitos lá do centro-oeste ali, estavam vários deles em Israel. Por quê? Porque você tem acordos de cooperação militares, as armas que são testadas contra o povo de Gaza, o povo da Palestina, depois vai ser replicado nas nossas periferias. Está sendo usada para matar os nossos jovens, né? Então, eu acho que tem esses temas. Agora, também faz parte desse avanço desse ultraliberalismo, né, e da extrema-direita, um investimento muito grande em formadores de opinião, que em grande medida são meninos, antifeministas e defensores do liberalismo econômico, né? Eu fico olhando essas coisas e eu falo assim, gente, o liberalismo, a ideia da liberdade é uma utopia do modo de produção capitalista. Porque o capitalismo segue para o monopólio, caminha para o monopólio, né? Não é à toa que as big techs estão cada vez mais acumulando toda uma rede de empresas subsidiárias. Você tem os fundos de investimento, capital financeiro, né? Você tendo uma acumulação de riqueza como nunca teve, e você tem aí um certo exército aí de jovens convencidos da defesa do liberalismo. Pois bem, eu acho que assim, nós precisamos debater, né? Uhum. Precisamos debater, discutir, enfim, são visões de mundo, mas tem coisas que a gente precisa combater. Porque eu vejo que também existe aí um incentivo, inclusive em termos do próprio algoritmo da rede social. Sim. Você tem instrumentos de disseminação de cultura, como o Brasil Paralelo, como o Instituto Von Mises, que são esses think tanks que ficam fazendo propaganda ideológica pró-liberalismo, pró-neoliberal, como forma de justificar basicamente duas coisas: a destruição ambiental e a destruição do mundo do trabalho. Porque é isso que o que o Brasil tem de mais valioso? Né? O seu povo. É o seu povo. É as nossas riquezas e é o povo. E o que esses grandes conglomerados estão interessados? Nas nossas riquezas e na força de trabalho, que tem que ser cada vez mais barata. É por isso que aconteceu a reforma trabalhista, é por isso que aconteceu a reforma da Previdência, é por isso que acontecem as privatizações. Então, sem querer, já estou aqui falando. Não. Eu engato. Tá tudo interligado, né? Mas eu acho que é um desafio. Por isso que eu acho que quando a gente assume eu sei que nem todo mundo concorda integralmente comigo, entendeu? Mas eu sei que as pessoas sabem que quando eu assumo uma posição, eu assumo uma posição. E eu acho que é importante que a gente assuma essa posição. Então, dizer aqui, olha, eu acho que a gente precisa dialogar com a juventude, para cada vez mais a juventude visando o futuro, visando melhoria, visando soberania, visando possibilidade de futuro, que tenha uma posição radicalmente anti-neoliberal e em solidariedade aos povos do mundo, né? Eu acho que é por aí. No fim da sua resposta agora, você estava falando sobre essa precarização do trabalho, sobre combater as desigualdades que existem. E você é presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento às Violências relacionadas ao trabalho, que começou no ano passado, já este trabalho, né? E dá uma continuidade este ano. Por que desta continuidade? Como foi esse trabalho para quem está nos acompanhando? Bom, primeiro que a ideia dessa frente surgiu porque a gente vê que as pessoas estão cada vez mais adoecidas no seu mundo do trabalho. O mundo do trabalho, ele está adoecedor, né? Se a gente fizer uma pesquisa e perguntar, gente,
vocês estão felizes no seu trabalho? Eu tenho um amigo que fala, não, a gente é feliz das 5h30 para diante. A felicidade tem hora de... ponto pra a felicidade tem hora de chegar. A partir das 5h30 da tarde você começa a ser feliz. Mas veja, olha só, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Sim. O trabalho organiza a nossa vida. Então, quer dizer, se as pessoas estão cada vez mais infelizes no trabalho e o trabalho está adoecendo, temos um problema. Né? E aí não é um trabalho que, para a grande maioria das pessoas, mal dá para pagar aluguel, pagar as contas, né? Porque você tem um aumento do custo de vida e o trabalho, o salário não acompanha você não tem um reajuste salarial que acompanhe as perdas salariais. Então você ganha pouco, mal, tá sempre no aperto, né? Você vai no mercado, cada vez você compra menos e você gasta mais, e ao mesmo tempo você tá trabalhando cada vez mais, esse trabalho flexível, que é o WhatsApp, que você tá o tempo todo ali e tal, né? Tá que as pessoas estão tomando remédio para conseguir suportar, as pessoas estão, né, enlouquecendo, literalmente, e você tem um problema seríssimo de saúde pública, inclusive com números enormes de suicídio. Você sabe, Mariana, só desculpa te cortar, até para corroborar com isso, porque eu lembrei de uma história, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, né, e ela falou assim, como é que você se define, como é que você se descreveria? E a primeira coisa que eu falei assim, olha, eu sou jornalista, eu sou não sei o quê, e aí ele falou, mas peraí, por que a primeira coisa que você falou é jornalista? Por que isso te define? Por que o Gabriel Castro, a primeira coisa é jornalista e não outra coisa? E aí, sabe quando você começa a refletir, você fala, pô, mas é verdade, né, a gente dá uma importância pro trabalho tão grande que quando você vai se apresentar para uma pessoa que você não conversa, que você vai falar, eu sou jornalista, eu sou vereadora, minha atuação é essa, e poderia ser bem diferente. Então, de fato, a nossa vida ela é condicionada ao trabalho. Muitas vezes o trabalho nos define, né? A sua profissão é quem você é. E poderia ser muito diferente, né? Eu acho que assim, porque o trabalho organiza a vida, né? Agora, o problema é quando aquele trabalho não faz o menor sentido, quando você não tem autonomia nenhuma sobre o seu trabalho, que é o que a grande maioria das pessoas fazem, porque o modelo de gestão do trabalho sobre isso que nós estamos falando no neoliberalismo hard, é você tirar completamente a autonomia sobre o trabalho do trabalhador e você estabelecer mecanismos de controle, porque, né? O que a gente está vivendo você tem cada vez mais uma diversidade de tarefas, de atividades, você tem que sempre ficar cobrindo o cobertor que é curto, né? Porque a primeira coisa que se pensa é como é que você reduz força de trabalho para economizar. Então a gente está sempre operando com baixo quadro de RH. Sim. E aí você aumenta a pressão. E você tem esses mecanismos de concorrência, sabe? A ideia de que você tá numa equipe, você não tá solidário na equipe, sabe? Você tem as ideias que vão sendo disseminadas. Você tem que cumprir meta, aí tem o puxador da meta, aí fica todo mundo de olho torto porque o cara tá cumprindo a meta, você gera conflitos e não solidariedade na equipe do trabalho. Então tem toda uma técnica, lógicas de gestão que são feitas para isso. E esse adoecimento, ele também está muito carregado sobre essa questão do assédio. Mas uma coisa que a gente chegou à conclusão, e eu estou convencida disso, que o assédio não é um problema individual. O assédio é um método de gestão, de organização. A Prefeitura Dário Saad, por exemplo, utiliza o assédio e a perseguição como método de gestão. E qualquer pessoa que a gente vai perguntar, trabalhador que exerce uma função no serviço público, por exemplo, vai ter isso. Isso é ainda pior com as terceirizadas. Porque as terceirizadas têm a ideia de que você não pode se organizar, você tem instrumentos de perseguição contra a organização autônoma e legítima para reivindicar seus direitos. Você tem uma série de absurdos, como por exemplo, né, quer dizer, encerra um contrato, não paga o trabalhador, fica devendo direitos trabalhistas, e aí a terceirizada, a empresa some ou, né, tem muito menos responsabilidade, e o contratante que fez esse contrato não assume responsabilidade nenhuma. Uhum. Você tem a jornada 6x1, que também ela é adoecedora em si. As pessoas relatam, né?
que tipo assim, a pessoa não tem condição de estudar, de estar com a família, de ir na igreja, quer dizer, as pessoas têm que ter o direito ao ócio. Até porque esse um dia, às vezes, não é nem fim de semana, porque às vezes as pessoas falam, é domingo, às vezes esse um dia cai numa terça-feira, na outra semana cai na quinta, não é dia fixo. Não é dia fixo, você não tem condição de planejar, você não pode ter os momentos com a sua família, porque muita gente fala, não, pessoas que têm filhos, né, quer dizer, minha folga cai no dia que meus filhos estão na escola, eu não tenho nem a possibilidade de vivenciar com os filhos. Aí depois vem uma série de cobranças, porque as mães... Geralmente a mãe, né? Porque as mulheres são mais julgadas, né? Sobretudo as mães. As mães não dão atenção para os filhos, mas, você está trabalhando na jornada que está trabalhando, então, por isso é tão importante, por exemplo, que se avance no Congresso Nacional o fim da escala 6x1. Por isso que eu apresentei um projeto para acabar com a escala 6x1 no serviço público e nos contratos terceirizados da prefeitura. A prefeitura, como serviço público, prefeitura e poder legislativo e tudo mais, pode dar o exemplo e acabar com a escala 6x1, sem redução de salários, que essa é a reivindicação, mas é uma necessidade. E isso vai gerar emprego. Porque na medida que você reduz a jornada de trabalho, você tem geração de emprego. É uma necessidade, ainda mais que nós estamos tendo num cenário em que a inteligência artificial, se prevê que a inteligência artificial substitua boa parte dos trabalhos e dos trabalhadores, nós vamos ter vivenciado aqui no próximo período uma crise grande de uma substituição que tem sido comparada só à Revolução Industrial. Bom, vai ter substituição da força de trabalho. Nós vamos ter uma crise do sistema laboral sério. Então, reduzir a jornada de trabalho é fundamental para que você amplie o número de empregos. E para que você consiga diminuir esse processo de adoecimento que é epidêmico. Porque assim, as pessoas estão ficando... O adoecimento mental, ele é epidêmico. E é nesse sentido que a gente tem feito. A gente fez um canal de denúncias, mas que eu acho que é importante, foi uma conquista ter um canal de denúncias, mas o que a gente vê também é que como você dá consequência a essa denúncia, né? Como é que essa denúncia é recebida? Por isso que eu acho que o fortalecimento das organizações, dos sindicatos, nós precisamos retomar o fortalecimento dos sindicatos, o sindicato precisa ser fortalecido. É isso que eu queria te perguntar, para quem está nos acompanhando e pensando assim, este assunto é importante, está acontecendo um assédio aqui no meu local de trabalho, mas se eu denunciar, provavelmente eu vou ser demitido. E aí eu posso ir até na justiça, mas vai demorar para acontecer alguma coisa. A frente parlamentar em algum momento esbarrou nisso, o medo do funcionário de denunciar e da impunidade. Nós estamos esbarrando nisso o tempo todo, Gabriel. Até porque você fazer... O que a gente vê é que o processo de perseguição contra os trabalhadores, ele está cada vez mais intenso. Então, eu acho que assim, é o tipo da coisa que a gente vai aprendendo a fazer fazendo. Eu acho que tem um elemento que é o fortalecimento das organizações dos trabalhadores, então nós precisamos fortalecer sindicatos, precisamos fortalecer sindicatos, associações, porque é só isso que pode dar, é na base do coletivo que você vai... As soluções são coletivas. Tem saídas que às vezes são mudanças na forma de organização do trabalho que já diminuem o impacto sobre o trabalhador, né? Então existem possibilidades de mudanças. Isso, sim, existe todo um campo da política pública que é a saúde do trabalhador, né? O Sereste, que é o Centro de Referência do Trabalhador, ele tem um papel, além de fazer o acolhimento e fazer, né, muitas vezes fazer reabilitação ocupacional e tudo mais, ele tem o papel de fazer vigilância sanitária. Então, nós precisamos prevenir que o trabalhador adoeça. Essa é a lógica, né? Não só ficar lidando com o adoecimento pós-realizado, mas fazer com que o trabalhador não adoeça. O Sereste também está passando por uma série de problemas, né? Porque passa por falta de equipe, passa pela ingerência que é estabelecida também, de perda de autonomia, tirar a autonomia dos trabalhadores. Agora, inclusive, está sob ameaça de ser, por conta da construção do hospital metropolitano, está sob ameaça de ser desalojado, né? Então, nós estamos, inclusive,
questionando a prefeitura, mais informações sobre isso. O Ministério Público do Trabalho entrou nessa debate também. Questionamos a prefeitura sobre qual é a destinação e para onde quer que vai, né? Semana que vem, dia 19, 20, 21, tem a Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador. Eu vou até lá, vai ser em Brasília, vou participar dessa conferência. E eu acho que a gente precisa se articular, porque a gente precisa dar uma resposta em relação a esse processo de adoecimento, porque é muito sério, as pessoas estão se matando. É que é um tabu. Uhum. É um tabu, pouco se fala no assunto. Mas quando você começa a conversar, todo mundo conhece alguém que se matou, um colega de trabalho que se matou. Os próprios dados do SIS-9 também mostram isso, dados da questão da violência contra a mulher. O número de suicídios de mulheres jovens aumentou. É o segundo maior registro de casos de violência. Então, é um cenário difícil. Eu acho que isso passa pela... a terceirização piora isso, né? Eu acho que Campinas, mais de imediato, esse é o cenário, mas o que a gente pode fazer mais de imediato? Uhum. Eu acho que primeira questão precisaria ter a prefeitura precisaria assumir a responsabilidade de ter um conjunto de iniciativas para recompor as condições de trabalho de todos os seus trabalhadores, seja aqueles que prestam serviço direto para a prefeitura, seja naqueles que prestam serviço para a prefeitura ou para o Poder Legislativo também, né? Seja aqueles trabalhadores terceirizados. Isso significa redução da jornada, significa recomposição do quadro salarial, não estabelecer contrato de empresa que tem essa escala 6x1, que tem histórico de adoecimento, que tem histórico, por exemplo, de abandono de trabalhador sem receber direitos trabalhistas. Dá uma prioridade para as empresas que não fazem essa escala 6x1. Isso é um elemento imediato, entendeu? Aos poucos, eu acho que a gente precisa ter um plano para aumentar o quadro de servidores públicos municipais. Né? Porque eu acho que assim, hoje boa parte do dinheiro está indo para a privatização, uma grande parcela do dinheiro está indo para a privatização. Você contrata empresas, e aí vem esse papo, que na verdade é um papo furado, essa ladainha de que tem a expertise, não sei o que. Grande parte sei lá, a gente vê a experiência do que está sendo o processo de privatização nos centros de saúde. A prefeitura colocou trabalhadores terceirizados na recepção, por exemplo. É o caos. Porque não tem trabalhador suficiente. Porque a empresa quer economizar, ela recebe dinheiro público num contrato, ela quer economizar e não contratar trabalhador suficiente. Uhum. E aí não é o problema daquela trabalhadora que está ali, sabe? Porque eu acho que ela merece estar trabalhando, ela merece ganhar mais, ela merece ter melhores condições de trabalho. Acho que ela está sofrendo perseguição. Ela tá numa situação difícil, trabalha no mesmo local em que você tem trabalhadores que têm regimes de trabalho diferentes. Isso dificulta a solidariedade. Mas o problema é o projeto, que é terceirizar toda a rede de saúde, como aconteceu nos UPAs, como está acontecendo no Hospital Mário Gatti, o que dificulta, inclusive, a vigilância, dificulta o controle social, abre espaço para a corrupção, porque onde tem terceirização é uma avenida para a corrupção. Então, eu acho que a gente precisa melhorar as condições de trabalho, valorizar o trabalhador que está terceirizado, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter um plano para ampliar o quadro próprio da prefeitura. Nós precisamos de mais trabalhadores, né, da rede própria, porque aí você vai fazer política de longo prazo. E tem espaço para isso. Esse é um projeto de lei que a vereadora Mariana Conte citou sobre os critérios de licitação para as empresas contratadas pelo município de Campinas que não utilizem a escala de trabalho 6x1. Deve tramitar aqui no Legislativo Campineiro. Vai tramitar. Vai ser uma polêmica, vamos lá. Vai para o debate. Vamos para o debate. Vereadora, a gente já está na reta final aqui do nosso podcast, mas para eu citar a questão do meio ambiente, dar algumas estatísticas, alguns dados para quem está nos acompanhando aqui em Campinas, para a gente ter uma ideia. De maio a setembro de 2024, portanto poucos meses,
nós tivemos 885 focos de incêndio aqui na cidade, isso por meio de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E você protocolou um projeto de lei para criar uma brigada municipal de combate a esses incêndios florestais, que tem a função também de prevenção. Como que funcionaria essa brigada? E aí vai ter que fazer uma parceria com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros. Qual seria a função dessa brigada aí dos incêndios? Eu acho que tem funções diferentes. A Defesa Civil, ela cumpre um papel diferente de combater o fogo. A Defesa Civil faz monitoramento. Eu, inclusive, tenho apoiado a Defesa Civil, atribuí emenda parlamentar para compra de equipamento. Eu, o vereador Paulo Búfalo, na época, nós atribuímos emenda parlamentar para que a Defesa Civil tivesse mais equipamentos para fazer o monitoramento, para fazer o alerta, para fazer a prevenção, inclusive, né? E o bombeiro... A principal objetivo do bombeiro é apagar incêndio no que quando compromete pessoas e né, como é que fala? Imóveis, estruturas, bens, assim, né? O Corpo de Bombeiros também não está adaptado para apagar incêndio florestal. Então a questão é a seguinte, com um monte de foco de incêndio acontecendo, com incêndios grandes que tiveram, como por exemplo aquele que quase atingiu o Observatório de Campinas, ali em Joaquim Egídio. Com esse monte de incêndio acontecendo, nós precisamos de uma brigada de combate de incêndio florestal, porque é um outro cenário. Eu estive no Parque Ecológico, foi bem numa época que nós temos a Brigada Popular e brigadas populares que têm feito esse trabalho, como a Cachorro do Mato. A Cachorro do Mato estava sendo perseguida, porque não só o Dario Saad não investe na criação de brigada, mas como persegue quem está apagando incêndio, né? E aí eles me chamaram, eu estive lá nesse incêndio, porque a ideia era fazer uma denúncia, né? Eles estavam apagando, então se a gente não dá visibilidade para isso, o prefeito fica perseguindo os brigadistas e aí as pessoas nem ficam sabendo. Então eu fui até esse incêndio e assim, o Corpo de Bombeiros não ia chegar, o carro do Corpo de Bombeiros não chega. Precisa, e a gente chamava o Corpo de Bombeiros, chamamos várias vezes. Eu estando lá, chamei várias vezes e registrei a ocorrência. Você precisa de brigadas florestais, que são outros equipamentos, que são outras técnicas, que são outros carros, que são outras... Não é o Corpo de Bombeiros. Eu acho que o Corpo de Bombeiros cumpre um papel importante, mas já não está cumprindo esse papel de combate aos incêndios florestais. E a gente está vivenciando uma situação em que você tem cada vez mais, né, as temporadas da seca, exatamente por conta desse cenário de emergência climática e de fenômenos climáticos extremos, nós temos cada vez mais uma condição climática para propagação de incêndios. E isso coloca a necessidade de urgência, porque já começou. Semana passada já teve um monte de foco de incêndio. E fica os lutadores, brigadistas, né, militantes, que eu acho que é muito importante, e é importante que hoje quem está fazendo o controle dos incêndios são os brigadistas populares, são as brigadas populares, né, mas com muita dificuldade. Falta de acesso a equipamentos, muitas vezes em combate com os poderes estabelecidos que não reconhecem a importância desse trabalho. Então, eu acho que é importante que a gente tenha uma brigada própria na cidade de Campinas. E é uma reação em cadeia, porque daí a gente tem um incêndio que daí prejudica a nossa fauna, a nossa flora, prejudica a qualidade do ar, mais pessoas ficam doentes, sobrecarrega a área da saúde. Claro, a gente vai chegando ao período da seca, começa, né? Falta de leito infantil. As crianças são uma das mais afetadas pelos problemas respiratórios, adoecimento de idosos. No geral, todo mundo fica, né? Problemas respiratórios, eles atingem todo mundo, você afeta a área da saúde. A queimada também tem sido um instrumento, o que eu tenho visto é que a queimada tem sido um instrumento para muitas vezes, às vezes você queimar uma mata, que eu vejo é isso, queimar uma mata,
acaba auxiliando quem quer fazer, quem quer vender, quem quer fazer condomínio, quem quer digamos assim, comercializar, entendeu? Então, acho que essa vigilância também é importante. A Sâmia Bonfim apresentou um projeto que eu achei muito bom, que é proibindo o comércio de terras que forem terras que forem devastadas por incêndios. Porque tem incêndio que é criminoso. E a gente sabe que quando você tem áreas, fragmentos e remanescentes de fragmentos, isso coloca uma série de complicação para você fazer o uso daquela terra. E é importante que tenha, porque nós precisamos, é uma questão de equilíbrio climático. Eu vejo assim, a ganância, né, dos negócios, dos lucros, se colocam acima, inclusive, da preservação da espécie. Nenhuma outra espécie conspira contra si mesmo. Só nós. E ainda dizem que somos evoluídos, hein? E ainda dizem que é inteligente. Que tem inteligência, entendeu? Então, assim, é um cenário grave. Por isso que nós apresentamos essa criação da Brigada Florestal. Apresentem também a criação do Cinturão Verde. O prefeito, um pouco tempo depois, apresentou essa construção dos parques lineares. Eu acho que é ok, precisa ter parques lineares, mas assim, você precisa ter parques lineares, mas você precisa ter equipes dentro da Secretaria do Clima para poder fazer a manutenção dos parques lineares, porque os parques lineares que já existem, que foi contrapartida, como um parque linear lá no Santa Genebra, no Ribeirão das Pedras, que foi uma contrapartida do Shopping Dom Pedro, uma vez feito, ele fica abandonado. E essa semana, agora, final de semana, teve até um atropelamento de uma raposa, né, que circulou nas redes sociais. Então, os animais vão lá sendo atropelados, as pessoas não podem usar o parque, né? Você tem... Fora que aí chega a Secretaria de Serviços Públicos, que assim, a Secretaria de Serviços Públicos faz umas podas que não é poda, né? Para destruir. Destrói as nossas árvores, né? E assim, gente... A gente precisa cuidar, é uma questão é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. Nós estamos falando de uma situação em que nós vamos ter ondas de calor. Nós vamos ter climas cada vez mais secos. E tem estudo de diferença, né? Em área mais arborizada, temperatura mais baixa, área que não tem, temperatura sobe. E assim, bairros próximos uns aos outros. Tem estudos de diferença e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas sentem. Nessas ondas de calor, você pegar a John Boy e entrar naqueles pontos de ônibus da John Boy do BRT, eu falo assim, aquilo foi feito para ser um forno. É um forno. As escolas, principalmente escolas periféricas, elas estão, assim, a gente esteve em escolas durante a onda de calor, que assim, era impossível. Era impossível ficar lá. Como é que você fala assim, aquela criança vai ter alguma condição, a criança não tem condição corpórea de aprender. Os professores não têm condição corpórea de ensinar e os estudantes não têm condição corpórea de aprender. E aí também tem a questão do trabalho, porque aí você novamente chega da questão do trabalho, porque quem mais sofre? Quem está no ar-condicionado sofre menos. Né? Lá no quarto andar, sofre menos. Os vereadores aqui, várias vezes eu falo, vocês ficam falando aí, vão arrebentar, tem que cortar a árvore, Peço o seguinte, sai aqui do ar-condicionado e vai lá fora, pra você ver como é que tá a situação lá fora. Então, quem que acaba sofrendo? Ambulante, carteiro, vendedor, motorista de ônibus, sei lá, profissões que as pessoas estão em contato direto com a rua. É exaustivo e é adoecedor. E além de tudo, aumenta o risco de queda, porque tantas podas que a Secretaria de Serviços Públicos faz, essas podas destrutivas, quanto as podas que a CPFL faz, elas aumentam o risco de queda, porque elas matam nossa vegetação. A nossa vegetação está sendo dizimada.
dizimada. Aí vem falar, vamos fazer as microflorestas urbanas, tá legal? Rotatória, plantar, mas assim, isso aí vai ser para 10, 20 anos, né? Até você ter umas árvores robustas. Para ele poder crescer. Ele foi feito de um jeito que eu acho que assim, foi feito como nariz, porque você não tem nem espaço entre as árvores para que ela tenha você plantou. Eu não sei qual a capacidade, eu não entendo como que uma prefeitura de uma cidade do tamanho de Campinas não consegue ter uma equipe técnica. Não tem equipe técnica, porque eu conheço, entendeu? Mas são decisões políticas. Eu acho que é decisões políticas de gente que tem uma cabeça assim, completamente retrógrada, não é possível. E Mariana, todas essas discussões que nós tivemos aqui no nosso podcast, dessa questão ambiental, dessa questão de educação, da defesa do trabalhador para esse segundo semestre, você acredita que vai continuar? Vamos continuar fazendo. Nós estamos apoiando a luta pela redução da jornada de trabalho pelo fim da escala 6x1 em nível nacional. Vou para a Conferência da Saúde do Trabalhador agora. Quero ir para a COP30 também. Nós queremos levar... Porque a gente, em Campinas, tem a Lei 207, que foi a lei da devastação ambiental na cidade de Campinas. O PL da devastação de Campinas é a Lei 207, que permite expansão urbana em todo o território de Campinas. Eu estou fazendo essa denúncia desde que ela foi aprovada. Votei contra e estou fazendo essa denúncia e cada vez mais as pessoas vão vendo as consequências da lei. Porque é ampliação, perímetro urbano, é empreendimento imobiliário em regiões que eram regiões de mata, que eram regiões que, ali, né, aqui, Nova Europa, ali o condomínio lá na região de Barão Geraldo, lá no Campo Grande, enfim, a gente está vendo assim, a John Boy, então, assim, é um negócio, né, que é empreendimento imobiliário a rodo. Não resolve o problema da moradia, porque a moradia está cada vez mais cara. Muitos empreendimentos deixam as pessoas aí, como está acontecendo com a MRV, que há 8 meses, faz 8 meses que era para ser entrega, gerou uma perturbação na vida das pessoas, né? Então, assim, são liberações de empreendimentos sem a mínima responsabilidade, né? A Campinas é o paraíso das empreiteiras, né? E isso tem raiz na Lei 207. E nós estamos fazendo essa denúncia, que a lei da devastação é a Lei 207, por isso a revogação. E nós queremos debater com outras cidades. Nós queremos debater experiências. Não sei se vai ser possível ir para a COP, porque está muito hiperflacionado tudo, moradia, estadia, não acho que se for vai ter que ser ali num alojamento, barraca, no estilo barraca e acampamento. Vão ter que resolver isso, porque olha... Mas assim, vai ter bastante trabalho e eu acho que a gente precisa, o que eu acho que é o mais importante nisso tudo, eu acho que nós precisamos avançar em termos de consciência. A gente precisa de ferramentas políticas e ideológicas para que as pessoas avancem em termos de consciência, porque eu acho que a saída disso é só com luta social, com mobilização, com o povo na rua, com organização, com pressão, com denúncia. É dessa forma que eu acho que resolve. Isso não vejo que a burocracia vai dar conta de resolver, não. Mariana Conte, muito obrigado pela sua participação aqui no Na Casa do Povo, podcast da TV Câmara Campinas, e até a próxima temporada. Até a próxima. Obrigada, gente. E eu agradeço vocês de casa pela sua companhia, pela sua audiência, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.